Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mas se não tiver, eu creio que pode melhorar. Então, fique comigo até o final, porque aqui nós temos nossos minutos de fé e de sabedoria. Estamos na nossa série Semear e Colher. Os princípios que fazem a pessoa ter uma vida frutífera, uma vida abençoada, uma vida feliz. E eu tenho certeza que esse episódio de hoje vai te ajudar e muito. E no final eu quero orar com você e por você. Mas antes de eu falar o princípio que você precisa ouvir, e vai ser bom para você, eu já quero aproveitar para convidar você para estar conosco nesse domingo agora. É isso mesmo, agora, domingo, dia 16 de agosto, né? 16 de agosto, a partir das 9 da manhã, estaremos em Curitiba, nesse endereço, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba, entrada franca. Venha você, meu amado de Curitiba, venha você que me ouve aqui pela rádio aqui de Curitiba, você que me ouve pela rádio lá em Guaratuba, você que é de Guaratuba, do litoral me ouvindo, sobe pra cá, vem pra Curitiba, aproveite essa oportunidade que é só nesse domingo, hein? 16 de agosto, 9 da manhã, vai ser incrível o agir de Deus. Aguardamos você com muita alegria e com muita fé. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, é nesse domingo agora, 16 de agosto. Vamos então para a pérola do dia, com o seguinte tema: a lei da semeadura. A lei da semeadura. Gente, a semeadura é uma lei espiritual estabelecida pelo nosso querido Deus, o Criador dos céus e da terra. Ninguém colhe sem plantar. Guarde essa. Ninguém colhe sem plantar. Gálatas, capítulo 6, o verso 7 e 8 diz: não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É interessante que esse texto nos dá uma clara compreensão de que aquilo que uma pessoa plantar, o mesmo ela colherá. Se plantar no terreno da natureza humana, deste terreno colherá a morte, a destruição. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, deste terreno colherá a vida eterna. Interessante que até mesmo as enormes árvores vêm de sementes, não é verdade? As enormes árvores vêm de sementes. Este princípio é verdadeiro para as nossas vidas. Com Deus, minha gente, o que plantamos, colhemos. Se plantamos uma boa semente, colheremos um bom fruto. Se plantamos uma semente má, obviamente, colheremos um mau fruto. Gente, como filhos de Deus, temos a responsabilidade de usarmos todos os nossos recursos espirituais, financeiros e outros, de modo que o agrade. Agradar a quem? A Deus. Quando plantamos atitudes de compreensão, atitudes de amor, de perdão, de bondade, colheremos o quê? Estes mesmos frutos. Então, gente, irá nascer e crescer uma árvore frutífera, uma árvore linda, frutífera, entendeu? Igualmente será ao plantarmos para a vida financeira. Até eu lanço um desafio para você que talvez nunca ouviu isso. Quem sabe você não está bem financeiramente. O que você tem que fazer? Plante uma semente financeira. Você tem que plantar a semente específica. Você quer uma bênção financeira? Plante um valor financeiro. Escolha, decida, experimente.
Entendeu? É assim que funciona. Deus quer que sejamos prósperos. E a prosperidade não acontece automaticamente de um dia para o outro. Gente, é necessário semearmos no reino de Deus, né? Como as sementes, dízimos, ofertas, pessoas que semeiam, mas a Bíblia diz que devemos semear com alegria, com amor, espontaneamente. Então, deixamos de plantar quando gastamos todos os nossos recursos financeiros sem separarmos a contribuição a Deus. Entendeu? Eu li certa ocasião, isso há muitos anos atrás, eu lembro até hoje, mais ou menos, eu vou exagerar um pouco aqui, mas coisa de 24 anos atrás. Eu estava ouvindo um pregador e ele estava dando ensinamento sobre esses temas aqui, sobre semeadura, plantar, colher. Ele leu uma história muito interessante. Conta-se que um grande fazendeiro, ele tinha suas propriedades e ele era um semeador, ele era um dizimista, ele era um ofertante, era uma pessoa muito generosa, né? E um certo dia ele disse assim: o dia que não tiver nenhum lugar para eu entregar a minha contribuição, se não tiver lugar nenhum, eu vou na minha fazenda lá onde tem uma árvore, sabe aquelas árvores que eles cortam, seca e fica aquele toco, aquele pedaço de madeira ali? Ele falou: eu vou colocar a minha contribuição lá naquele lugar. É lógico que é uma história interessante, porque ele estava querendo dizer, se não tiver, eu quero plantar em algum lugar. Então ele tinha essa consciência, era uma pessoa muito generosa. Então é muito importante você pensar sobre isso. Eu pergunto para você pensar, não precisa responder, para você pensar. Você tem semeado em algum terreno bom? Eu estou falando essa série já há uma semana. Hoje a gente encerra essa série hoje aqui, né? Mas se você ouviu todos os episódios e porventura, se você não ouviu, eu perdi. Então, todos os episódios que você está me ouvindo aqui por esta rádio, nós colocamos no nosso canal Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube. Só procurar lá no YouTube Agindo Deus Quem Impedirá ou @ADQI. Tem todos esses episódios. Você faz esse seminário de 7 princípios aqui. Foi incrível. Então, se você ouvir a todos, você vai entender melhor. Entendeu? Mas é muito importante você pensar. Você tem semeado? Tem a terra boa. A gente falou sobre isso. Então, quando semeia uma semente boa numa terra boa, vai dar fruto. A Bíblia diz 30, 60 e a 100 por 1. Então, pense nisso. Eu vou repetir aqui. A semeadura é uma lei espiritual estabelecida por Deus. Ninguém colhe sem plantar. Quer plantar amor? Plante amor. Quer plantar paz? Plante paz no seu lar, na sua casa, na sua família. Tem vários tipos de semente, minha gente. Não é só financeiro. Mas falando especificamente de finanças, a pergunta é para você. Você tem plantado um valor do seu orçamento, do seu salário, do seu ganho, do seu prolabore que você tem? Você tem pego ali um valor para semear? Pense nisso. Se não tem, comece. Se você quer escolher o nosso ministério, será muito bem-vindo. E você vai estar semeando para que a gente continue nesse horário aqui, semeando essas palavras de fé para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Tá bom? Muito bem. Vamos fechar da seguinte maneira. Eu separei aqui 3 princípios. Primeiro, colhemos aquilo que semeamos. Então, se você está colhendo coisa ruim, pense o que você andou semeando. Conserta a tua vida no altar de Deus e comece hoje a semear coisas boas, seja em ações, como eu disse aqui, como eu falei para vocês aqui. Talvez você precisa plantar atitudes de compreensão, ser mais compreensivo com o seu marido, ser mais compreensivo com a sua esposa, ser mais compreensivo com os seus pais. Pode ser isso. Também atitudes de amor, de generosidade, de perdão, né? De bondade, que vamos colher. Então, faça isso, melhore a sua vida, plantando coisas boas, porque quem planta vai colher. Segunda coisa, colhemos depois de semear. Tem gente que quer colher sem semear, não tem sentido, né? A gente sempre faz a comparação do agricultor. Imagina o cara tem um alqueire de terra, tudo pronto para plantar, mas ele fica olhando para a terra, ai que terra bonita, ai que terra maravilhosa, só fica elogiando a terra, contemplando a terra, mas não planta, então não vai colher. Isso é o óbvio, né? Então colhemos depois de semear ou depois de plantar. Terceira coisa, colhemos mais do que semeamos. Colhemos mais
do que semeamos. Quando eu falo disso, eu me lembro, eu estava numa certa ocasião em uma chácara, lá na região ali de Campos Gerais, ali na cidade de Piraí do Sul, se eu não me engano. E ali estava na casa de um familiar, e justamente tinha um senhor lá que ele disse, olha, eu tenho essa propriedade aqui, ó, e mostrando o milho, plantação de milho. E ele contando quantas sacas de milho ele comprava para plantar. E ele contou algo bonito ali que eu achei legal, porque a gente prega sobre isso e acha bonito as histórias desses agricultores. Ele mostrando, ó, eu comprei tanto de milho, plantei, ó quanto nasceu vários pés de milho, cada pé de milho tinha lá 8 espigas, então, ou seja, a colheita é muito maior, então colhemos mais do que semeamos. Ele semeou um tanto lá de sacas de milho e colheu muito, muito, muito mais do que ele semeou, entendeu? Agora você imagina isso tudo com a bênção de Deus, pessoal. Isso é forte demais, né? Ou seja, uma pequena ilustração. Um único grão, olha só, é o que eu estou falando aqui, ó. Um único grão produz muitos outros grãos, revelando o princípio da multiplicação. Então, fechando essa nossa série sobre semear e colher, toda semente representa uma decisão. Você decide. Deus chama seu povo para semear fé, obediência, generosidade, semear perseverança, amor, confiando que no tempo certo, minha gente, no tempo certo, a colheita chegará. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então, gente, essa sequência que você ouviu aqui nesses 7 dias, eu quero crer que você vai colher esses ensinamentos. Se você prestou atenção em cada um desses ensinamentos que eu passei aqui para você durante toda a semana e busque fazer uma autoanálise, uma revisão da sua vida. Você tem plantado boas sementes? Então, se tem, continue. Se não tem, comece a partir de hoje. Começando que a tua vida melhora. Então, toma essa decisão. Então, toda semente representa uma decisão. Eu decidi semear, eu decidi fazer isso ou aquilo. Então, decidiu, faça e você vai colher o fruto da sua decisão em semear. Que Deus te abençoe, você tenha um dia incrível. Já declaramos e profetizamos pela fé uma excelente, próspera e abençoada final de semana. Que você tenha um excelente final de semana na sua vida. E se você puder, vem estar conosco neste domingo agora, dia 16 de agosto. Se você está me ouvindo nessa sexta-feira, amanhã é sábado, é depois de amanhã. Domingo, 16 de agosto, esperamos você em Curitiba, a partir das 9 da manhã, nesse endereço. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Pode vir, entrada franca, vai ser o amanhã do Agir de Deus. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por estar fechando a nossa semana aqui pelas ondas amigas do rádio, pelo Spotify, no canal no YouTube, por essas mensagens que temos aqui ministrado aqui neste horário. Que o teu favor, Paizinho querido, seja sobre cada família, cada pessoa, e eu desejo, Pai, que todos que ouviram possam ter entendido a revelação desses princípios e possa colocá-los em prática. Ajuda cada um, abençoa os casais, homens, mulheres, jovens e crianças, a família querida, Pai, sendo abençoada e protegida pelo Senhor no dia de hoje, em nome de Jesus. Pai, abençoa aqueles também que têm sido semeadores também financeiros no Ministério Agindo Deus. Abençoa o trabalhador, o empresário, o empreendedor, o profissional liberal, o aposentado, que nada falte na sua vida e no seu lar, e que a bênção de Jeová Jireh, Deus provedor, seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.